E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai ter uma comparação muito interessante entre duas TVs que foram lançadas agora nesse ano de 2024. Vai ser a TV Mini LED da Samsung, modelo QN85D, aqui desse lado, contra a televisão OLED C4 da LG, aqui desse outro lado. E esse vídeo vai ser legal, pois o nosso foco principal vai ser realmente na qualidade de imagem. Então a gente vai mostrar para vocês várias imagens comparativas lado a lado, para vocês saberem dessa forma qual TV vale mais a pena vocês estarem comprando. E antes de mais nada, eu gostaria de mencionar que as duas TVs que estão aqui atrás a gente comprou com o nosso próprio dinheiro, justamente para conseguir trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então não esqueçam, pessoal, o like de vocês aqui embaixo é extremamente importante para a continuação do nosso canal. Então contamos super demais com o apoio de cada um de vocês. Mas então vamos lá, pessoal. Quais foram os resultados dos nossos testes? Geralmente aqui no canal, quando eu faço um vídeo de comparação, normalmente eu já começo direto falando sobre a qualidade de imagem. Mas nesse vídeo em particular, eu gostaria de fazer diferente e começar falando sobre o preço dessas duas TVs. E esse é um tópico bem importante, pois a diferença de preço entre elas é bem grande. Só para vocês terem uma ideia, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, se a gente for usar como referência os modelos de 55 polegadas, a TV OLED C4 da LG está custando geralmente de 1.500 a 2.500 a mais se comparado a QN85D da Samsung. Ou seja, pessoal, a gente tem aqui uma diferença de preço que realmente é muito grande. Mas daí agora eu faço a seguinte pergunta para vocês: será que a televisão OLED C4, que é a mais cara, realmente tem uma melhor qualidade de imagem? E mesmo que ela tenha, será que é melhor em 100% das cenas? E mesmo que seja também, será que a diferença realmente é muito grande para justificar essa diferença de valores entre as duas? E são justamente essas perguntas que a gente vai tentar estar respondendo no conteúdo de hoje. E aproveitando que a gente ainda está no começo do vídeo, eu recomendo fortemente que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês identificarem as diferenças na qualidade de imagem entre essas duas TVs. E se possível, se também conseguirem assistir a esse vídeo em um ambiente que é um pouco mais escuro, ajudaria ainda mais nessa questão. E eu queria iniciar esse vídeo mostrando essas imagens que vocês estão vendo nesse momento, onde na esquerda temos a Mini LED da Samsung e na direita temos a TV OLED C4 da LG. E olhando para essas imagens, eu gostaria de perguntar o seguinte: baseado nessas cenas, vocês acham que vale a pena pagar aquele valor de 1.500 a 2.500 a mais na TV OLED da LG ali na direita? Olhando para essas imagens, a minha resposta pessoal seria que não vale a pena. Afinal de contas, a TV da Samsung na esquerda claramente está entregando uma qualidade de imagem que não fica tão distante da LG. E como vocês podem ver, isso vale tanto para cenas mais coloridas quanto para cenas mais escuras. Inclusive, em algumas dessas cenas, eu não iria me surpreender se algumas pessoas até estivessem preferindo levemente a Mini LED da Samsung. No entanto, agora vem uma parte super importante que talvez faça algumas pessoas preferirem a OLED C4 da LG, mesmo ela sendo bem mais cara. Mas antes de mencionar qual detalhe é esse, lembrando, pessoal, se vocês estão assistindo a esse vídeo, imagino que vocês estejam interessados em comprar uma dessas duas TVs, então aqui eu vou dar uma super dica para vocês estarem economizando dinheiro na sua próxima compra, que é super simples. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então assim que uma dessas duas TVs ou outros modelos aparecerem com de fato boas ofertas em lojas confiáveis, a gente vai estar avisando lá para vocês, e é completamente de graça para entrar e participar. Então, caso queira entrar, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição e no comentário fixado. Mas como eu estava falando anteriormente, agora vem um detalhe super importante que provavelmente vai fazer algumas pessoas preferirem a televisão da LG, mesmo ela sendo bem mais cara. E o detalhe é o seguinte: a TV OLED C4 da LG, como o próprio nome já sugere, é uma televisão de tecnologia OLED, ou seja, isso significa que os pixels da TV conseguem apagar e acender de forma individual, e dessa forma ela consegue entregar pra gente um nível de preto perfeito, melhor se comparado à Mini LED da Samsung, e além disso, por esse motivo, ela consegue entregar pra gente cores que em várias situações são mais puras se comparado à concorrente da Samsung. Já a televisão QN85D é uma televisão de tecnologia
tecnologia mini LED. Isso significa que dentro dela a gente tem vários mini LEDs bem pequenininhos que tem como principal função controlar as zonas de iluminação com maior precisão, fazendo com que a TV da Samsung consiga entregar pra gente um excelente nível de preto e um bom contraste. E realmente a tecnologia funciona muito bem, como vocês já estão vendo através dessas imagens. No entanto, ela não tem a mesma precisão se comparado a uma TV de tecnologia OLED, como por exemplo a C4. E na prática isso significa o seguinte: por mais que a televisão QN85D da Samsung em vários momentos consiga entregar pra gente uma imagem que consiga se aproximar da OLED C4, vão existir vários outros momentos onde ela não vai conseguir fazer isso, e nesses momentos a OLED C4 vai ter uma grande vantagem. E nós aqui no canal inclusive separamos algumas imagens bem legais que mostram exatamente essa questão. Nessa primeira imagem nós podemos ver claramente que a OLED C4 ali na direita consegue entregar cores mais puras e uma imagem mais limpa, diferente da TV da Samsung na esquerda, que nessa imagem ficou com as cores levemente acinzentadas, quase como se tivesse uma neblina ou um nevoeiro ali no ambiente. Nessa outra imagem podemos ver algo bem parecido. Notem mais uma vez como a televisão OLED parece entregar pra gente uma imagem mais limpa, diferente da mini LED na esquerda, que mais uma vez puxa para um tom um pouco mais cinza, como se mais uma vez estivesse uma neblina ali na cena. E nessa outra imagem podemos notar mais uma vez como a televisão OLED ali na direita consegue entregar uma imagem com cores mais puras se comparado à TV da Samsung na esquerda. E essas diferenças na qualidade de imagem estão ocorrendo, pois apesar da tecnologia de mini LED ajudar bastante a TV da Samsung, vão existir cenas onde essa tecnologia vai funcionar melhor do que em outras. E justamente por conta dessa questão, vão existir imagens onde as duas TVs vão entregar um resultado bem semelhante. No entanto, vão existir outros momentos onde a OLED C4 vai ter uma grande vantagem se comparada à TV da Samsung. E vale mencionar que essas imagens onde a OLED C4 tinha uma grande vantagem, apesar de não acontecer o tempo todo, acontecia com uma relativa frequência, especialmente na hora de assistir a um filme ou então a uma série. Então, se você está procurando uma televisão para ver filmes e séries, esse sim pode ser um fator que talvez te convença a pagar a mais na TV OLED C4 da LG. E aproveitando que eu estava falando ali da tecnologia de mini LED, esse pode ser um ponto importante caso você goste de assistir a filmes e séries com legendas. Afinal de contas, TVs de tecnologia mini LED geralmente possuem um pouco de efeito blooming, que para quem não conhece é um contorno de luz que geralmente fica em volta de objetos mais brilhantes em cenas de fundo escuro. E uma imagem que ilustra muito bem essa questão é essa que vocês estão vendo agora. Percebam que vendo de frente, as duas TVs entregam um nível de preto que é muito bom, mas quando a gente assiste a TV de um ângulo mais lateral, podemos ver um contorno de luz na TV da Samsung, ou seja, o preto dela não é 100% perfeito igual ao LED C4. Então, se por acaso você gosta de assistir a conteúdos legendados, esse pode ser um ponto importante para você, especialmente se você for utilizar a TV de um ângulo mais lateral. Inclusive agora nós estamos mostrando uma imagem de um ângulo lateral, onde a gente pode ver um pouco do efeito blooming e um conteúdo legendado. E como vocês podem ver, o efeito não é muito agressivo. No entanto, se você for mais detalhista e for assistir a TV de lado, pode ser que te incomode um pouco. E aproveitando que eu falei agora em assistir a TV de um ângulo mais lateral, esse também é um ponto extremamente importante por um outro motivo. Pois a OLED C4 tem um ângulo de visão muito melhor e que consegue preservar a qualidade das cores com muito mais eficiência quando a gente está assistindo a TV de lado. Então reparem nessas imagens e vejam que à medida que a gente vai para os lados, a qualidade das cores da OLED C4 continuam muito boas. Já no caso da QN85D, ela perde bastante qualidade e as cores já vão ficando mais opacas. Então, se você sabe que às vezes você ou outras pessoas vão assistir a TV de um ângulo mais lateral, nesse caso a OLED C4 vai ter uma grande vantagem. Isso não significa que você não possa usar a televisão da Samsung de um ângulo mais lateral. Você pode sim fazer isso, inclusive a depender da imagem que passava ali na tela, especialmente se fosse uma cena mais colorida. Nesse caso a TV da Samsung também conseguia entregar pra gente um ângulo de visão ok. No entanto, como existiam várias outras cenas onde o ângulo de visão era muito diferente, daí não tem jeito, aqui o OLED C4 tem uma vantagem que é gigantesca. Ainda falando sobre a qualidade de imagem, eu gostaria de mencionar que todas as imagens que a gente mostrou
mostrou até agora para vocês, em todas elas, no caso da TV da Samsung, eu deixei ela no modo filme, já no caso da TV da LG, eu deixei ela no modo cinema em casa. E eu fiz isso pois esses são modos de imagens equivalentes que tentam entregar pra gente uma imagem mais natural se comparado ao modo padrão. Mas como eu sei que muitas pessoas preferem usar no modo padrão mesmo, nesse momento estamos mostrando algumas imagens comparativas onde a gente fez a transição entre o modo padrão e o modo filme. E como vocês podem notar, com o modo padrão ativado, as TVs ganham um pouco a mais de brilho, no entanto as cores ficam um pouco mais saturadas e às vezes também o brilho fica exagerado. Mas a depender ali do seu gosto pessoal ou do ambiente que você esteja usando as TVs, talvez vocês prefiram usar de fato no modo padrão. E nesse momento do vídeo, um outro detalhe muito importante que eu preciso contar para vocês é que todas as imagens que a gente mostrou até agora, todas elas eram em conteúdos que estavam ou em HDR ou em Dolby Vision. E esse é um detalhe muito importante, pois quando a gente fez os testes em conteúdos que não estavam em HDR e também não estavam em Dolby Vision, nesse momento a gente tinha uma diferença bem grande no brilho, com a vantagem sendo para a TV mini LED da Samsung. Inclusive nesse momento já estamos mostrando algumas imagens comparativas nesses conteúdos e nós já estamos aproveitando, já estamos mostrando como a imagem fica tanto no modo padrão como no modo filme. E vocês podem notar que independente do modo de imagem, a TV mini LED da Samsung tinha uma grande vantagem em relação ao brilho. Ou seja, pessoal, se vocês sabem que não vão assistir a muitos conteúdos em HDR ou em Dolby Vision, como por exemplo é o caso de canais de TV aberta ou fechada, e se ao mesmo tempo o brilho é uma questão muito importante para você, nesse caso a TV da Samsung tem uma vantagem bem interessante. E aproveitando que eu falei agora sobre o HDR, vale a pena mencionar que a TV da Samsung tem suporte para HDR10+, já a TV da LG tem suporte para HDR10 e para Dolby Vision. Mas enfim, pessoal, depois que a gente viu todas essas diferenças em relação à qualidade de imagem, será que realmente vale a pena pagar de 1.500 a 2.500 a mais na TV da LG, ou será que é melhor economizar e ficar com a QN85D da Samsung? E eu responderia essa pergunta da seguinte forma: se você é uma pessoa que gosta muito de assistir a filmes e séries, nesse caso em particular, eu diria que sim, pode ser que seja interessante comprar a OLED C4, mesmo ela custando bem mais caro se comparado à mini LED da Samsung. E eu digo isso para vocês porque por mais que em vários momentos a qualidade de imagem fosse realmente bem parecida, também existiam muitos outros momentos onde a OLED C4 tinha uma vantagem que era muito grande se comparado à mini LED da Samsung. Então se você é mais exigente em relação à qualidade de imagem e quer ter a certeza ali que você está tendo sempre uma qualidade de imagem muito boa, independente da cena, nesse caso em particular para você, pode ser que sim, faça sentido pagar aí 1.500, 2.000 a mais na TV OLED C4 da LG. E além disso, como a gente mostrou aqui nesse vídeo, existe uma diferença no ângulo de visão muito grande entre as duas TVs. E essa é uma questão que eu sei que muitas pessoas não ligam tanto assim, porque muitas pessoas até brincam com a gente falando que ninguém vai assistir a TV de um ângulo super lateral, sabe? No entanto, como dá para ver através dessas imagens, a depender da cena que a gente está assistindo, bastava 2, 3 passos para o lado para já ter uma diferença bem considerável. Então, se você sabe que não vai assistir sempre de frente à TV, esse é um outro grande ponto positivo para o OLED C4. No entanto, a gente também pode analisar essa situação de um outro cenário, que é o seguinte: a gente mora aqui no Brasil e eu sei que para muitas pessoas economizar de 1.500 a 2.500 na compra de um produto é algo extremamente atrativo. Então, se esse for o seu caso, talvez você não tenha aí dinheiro de sobra, sabe? Se esse for o seu caso, economizar dinheiro e ir na televisão da Samsung pode sim ser uma opção interessante. Afinal de contas, como a gente mostrou aqui, apesar de ter imagem onde ela perde bastante se comparado ao OLED C4, vão existir vários outros momentos onde ela consegue sim entregar pra gente uma imagem que é comparável ao OLED C4 e além disso, a depender do que você estiver assistindo, ela tem uma grande vantagem no brilho. Então, a depender do que você estiver buscando, pode ser que sim, pode ser que para você faça mais sentido investir na mini LED da Samsung. De qualquer forma, aqui nesse vídeo vocês tiveram a possibilidade de ver várias imagens e dessa forma eu acredito que cada um de vocês possa chegar à própria conclusão. E independente de qual seja a escolha de vocês, lembrando, pessoal, se vocês quiserem economizar na compra das televisões, assim como a gente faz aqui no canal, não esqueçam de estar entrando no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. É um grupo oficial aqui do canal, onde diariamente a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente
de televisões, é de graça para entrar e caso queiram participar, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de mencionar que eu sei que além da qualidade de imagem, existem alguns outros pontos que eu poderia ter abordado aqui nesse vídeo, como por exemplo a qualidade do som, o design da TV, o sistema, a parte com os jogos de videogames. No entanto, como eu acredito que a maioria das pessoas estava em dúvida em relação à qualidade de imagem, nesse vídeo em particular eu decidi focar nessa questão. E de qualquer forma, no futuro é muito provável que a gente faça uma análise individual dessas duas TVs, daí sim nesses vídeos análises a gente deve abordar cada uma dessas características. Então aproveitem para dar uma olhadinha aqui embaixo, vejam se estão inscritos aqui no canal para não perderem esses próximos vídeos. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode até, quem sabe, voltar a fazer uma comparação entre essas duas TVs, só que daí seria uma comparação 100% focada com jogos de videogames. Afinal de contas, eu sei que muito do nosso público quer comprar uma televisão para jogar jogos de videogames, então talvez seja interessante aí fazer uma comparação 100% focada em games. E se por acaso você gostou da ideia, é só colocar aqui embaixo no campo de comentários que a gente vai estar atento a comentários de cada um de vocês. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. Se quiserem fazer qualquer complemento, pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários, ou então se vocês tiverem qualquer uma dessas duas TVs, podem ficar à vontade aqui embaixo para colocar o que você está achando delas, seja com pontos positivos e também os negativos. Mas enfim, então o vídeo foi esse, contamos demais com o apoio de todos vocês. Valeu até quem chegou a esse momento, valeu, falou e até a próxima!